Olá pessoal, vamos para a aula 391, campo elétrico criado por uma carga pontiforme. Na aula introdutória de campo elétrico, nós verificamos o seguinte, que todo corpo carregado, por exemplo, botar um corpo positivamente carregado com uma carga Qzão, cria ao seu redor uma região chamada de campo elétrico, que vai me dizer se é possível ou se não é possível ter força elétrica. Então, nesse local aqui, nesse ponto P, é possível ter o quê? É possível ter força elétrica se tiver campo. Vamos supor que tenha campo no ponto P. Vamos analisar o módulo desse campo. Nós verificamos que o módulo do campo elétrico é dado pelo quê? Pelo valor da força, o módulo, tudo em módulo, da força que uma carga de prova vai sofrer se for colocada uma carga de prova ali. Primeira pergunta, preciso botar a carga de prova para a existência do campo? Não. Por quê? Porque quem cria o campo é Qzão. A carga de prova, como o nome já diz, a carga teste, serve para provar que existe campo. Porque se existir campo, naquele ponto, existirá a força. Então eu vou colocar a segunda carga. Nota que essa aqui, a carga de prova, é uma segunda carga. Porque a primeira carga é a Qzão, é a que criou o campo elétrico. Então, nós vamos botar uma segunda carga elétrica Qzinho num local que eu acredito que tenha campo e provar a existência desse campo, tá? Bom, se existir força entre duas cargas, ó, pontiforme, essa é pontiforme e essa é pontiforme. A força eletrostática em módulo, de acordo com a lei de Coulomb, é K produto das cargas Qzão e Qzinho dividido por d ao quadrado. Notem que isso aqui vale para cargas pontiformes. Isso aqui vale para qualquer campo, não precisa ser criado por uma carga pontiforme. Então, essa expressão é geral. Essa é só para cargas pontiformes, ponto de cargas, tá bom? Bom, vamos supor então que essa carga eu vou fixar, Qzão, e essa sofre uma força F. Tá aqui o módulo da força. Tá? E é uma força de repulsão, daqui a pouco nós vamos analisar o vetor. Mas notem, se ela sofreu força é porque existe campo naquele ponto P ali, existe campo. O que nós vamos fazer agora é juntar essas duas coisas aqui. Vamos juntar essas duas coisas. Porque se campo é força por carguinha, então o módulo do campo criado pela pontiforme será o módulo da força que a carguinha sofreu, dividido pela carguinha. Mas o módulo da força está aqui, ó. K, módulo do produto Qzão, Qzinho sobre d ao quadrado, tudo isso dividido pelo módulo de Qzinho. Então, é uma razão por uma razão. Aqui eu posso inverter esse Qzinho e vai acontecer o quê? Vai ficar módulo do campo elétrico igual a K, Qzão, Qzinho sobre d ao quadrado, vezes 1 sobre módulo de Qzinho. Então eu posso simplificar o módulo de Qzinho com o módulo de Qzinho e constato que o valor do campo elétrico, primeira parte da aula, analisando o módulo de um campo elétrico criado por uma carga pontiforme, K módulo de Q sobre d ao quadrado. O que é interessante dessa expressão? O interessante é que ela mostra que a carga Qzão, que é a carga geradora, foi a que criou o Qzão. Ó, Qzão cria o E. Ou seja, eu estou te dizendo que se eu botar o Qzinho ou se eu não botar o Qzinho, quem é que cria o E? É o Qzão, tá? A primeira coisa que eu quero fazer aqui, vou até fazer nesse cantinho, é te mostrar a análise dimensional. Vamos ver como é que é a análise da unidade. Tá? Análise da unidade, eu vou colocar um colchete ao redor do E. E olha só, lembrando que naquela aula de força eletrostática, a unidade do K era Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado.
A unidade de carga no sistema internacional é Coulomb sobre a unidade de distância é metro. Ao quadrado vai ter um metro quadrado no denominador. Qual é a conclusão? Como nós já sabíamos, ó, corta metro com metro quadrado com metro quadrado, o Coulomb com o quadrado apenas, e a unidade de campo sobrará Newton no numerador e Coulomb no denominador. Então a unidade de campo, Newton por Coulomb. Tá aí, legal, né? Nós vamos agora, só para dar uma treinada, ver as duas maneiras que podem aparecer, em geral são as duas maneiras que aparecem nas questões. Eu vou fazer aplicando a teoria da página 506 do Vereda Digital. A primeira diz assim, 4. Determinar o módulo do vetor módulo, é o que nós estamos vendo, do vetor campo elétrico em um ponto situado a 10 centímetros de uma carga puntiforme. Isso aqui só vale para puntiforme, porque a dedução toda partiu dessa premissa, né, de uma expressão que é a lei de Coulomb para cargas puntiformes. De 5 microcoulombs, considerar K 9 vezes 10 na 9. Então é só fazer uma conta. Então a questão de número 4, só fazer uma conta. O módulo do campo é K Q sobre D ao quadrado. Fazer conta mais ou menos, né? Porque o aluno tem que se ligar. Olha ali, o K tudo bem. 9 vezes 10 na 9. Olha ali, ele te dá a unidade, ó, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, obrigatoriamente, quando ele te diz que a carga é 5 microcoulombs, eu não posso botar 5 aqui. Eu tenho que botar 5 vezes 10 na menos 6 Coulomb. Olha lá, ó, a unidade no numerador tem que ser Coulomb, não pode ser microcoulomb. Então aqui já tem física envolvida. Dividido por 10 centímetros, a 10 centímetros de distância da carga, tá? Então uma carga de 5 microcoulombs, a 10 centímetros dela, quanto é que é o campo? Pessoal, eu também não posso, ó, 10 centímetros é 10 na menos 1 metro, assim, né? Lembrando, cent é 10 na menos 2, 10 na 1 vezes 10 na menos 2, 10 na menos 1 metro. Então tem que botar aqui 10 na menos 1 ao quadrado. Então, a 10 centímetros, o valor do campo elétrico será 5 vezes 9, 45. 10 na 9 vezes 10 na menos 6, 10 na 3, porque eu mantenho a base e somos expoentes. Mais 9, mais menos 6, mais 3. Dividido por 10 na menos 2. Tá ali. Bom, como é que eu faço agora? 10 na 3 dividido por 10 na 2, menos 2, é o expoente do numerador, 3, menos o expoente do denominador, menos 2. Então, 3 menos menos 2, 45 vezes 10 na 6, desculpa, 5 Newton por Coulomb, tá? A questão até botou, até por isso que eu já tinha me confundido, ali ó, botou 4,5 vezes 10 na 6, tanto faz, né? Por botar uma unidade aqui para esquerda, vai ficar 4,5 vezes 10 na 6. Tá beleza? O segundo tipo de questão, além de um cálculo, é uma questão de proporções. Essa eu acho bem mais interessante de aparecer numa prova. Que é assim, ó, no vácuo uma carga elétrica puntiforme quezão gera um campo elétrico de módulo E em um ponto a uma distância D. Então tem uma carga, não sei se é quezão a carga, puntiforme, e a uma determinada distância D cria um campo elétrico E. Aí a pergunta é assim, em um ponto a uma distância D, qual módulo do vetor campo elétrico gerado por uma outra carga 3 vezes quezão em um ponto situado a D sobre 2. Então, se essa daqui criou um campo de módulo E, uma outra carga de módulo 3 vezes quezão, mas na metade da distância D sobre 2, criará um campo de módulo quanto? Bom, nós temos que saber que o módulo do campo elétrico é K módulo de Q sobre D ao quadrado. Então a primeira coisa é, a proporção do campo com a carga é uma proporção direta, desde que todo o restante fique constante. Bom, se para uma carga Q criou E,
Para uma carga 3Qs, para 3Qs criará 3Es. Mas isso se todas as outras variáveis fossem constantes. Bom, eu tive uma outra variável que mudou, que foi a distância. E nós já conhecemos esse tipo de proporção. Ela é inversa, está no denominador, e além de ser inversa, é quadrática. Então, quando a distância diminui inversa, o campo aumenta. Só que é na mesma proporção da diminuição da distância? Não, é na proporção ao quadrado ainda. Se dividiu por 2 a distância, o campo multiplica. Mas multiplica por 2? Não, multiplica por 2 ao quadrado, 4. Se o campo multiplicou por 3 e multiplicou por 4, simultaneamente, o novo campo aqui, 3 vezes 4, será 12 vezes maior do que o anterior. Esse tipo de questão eu acho mais interessante para aparecer. Vetor campo elétrico. Vamos lembrar da nossa aula passada que o vetor campo elétrico em relação à força elétrica era dado por, E, a relação entre F e E era assim. Olhem só, nós temos uma primeira situação, uma carga de prova positiva gerando campo. Para onde aponta o campo elétrico criado por essa pontiforme? Pessoal, vamos lembrar isso aqui, olha só. Eu imagino uma carga de prova positiva colocada no ponto P. O que essa positiva faz na positiva? Atrai ou repele? Iria repelir. Então, o sentido do campo é no mesmo sentido que a força que uma carga de prova sofreria se eu colocasse uma carga de prova positiva ali. Aqui, imagina uma positiva aqui, ela sofreria repulsão, então o campo é para cá. A negativa cria um campo aqui que é para onde? Imagina uma positiva colocada aqui, a positiva ia ser atraída. Ali. E aqui a positiva ia ser atraída. Pergunto, nesse local aqui, nesse local, existe força sim ou não? Existe força sim ou não? Não. Como não, professor? Não tem uma... Não, pessoal, calma. O que existe é possibilidade de força. Mas tu não colocou a carguinha? Não, eu não preciso colocar a carguinha para existir a força. Eu imagino que se eu colocasse, eu não preciso colocar a carga de prova para existir o campo. Eu preciso só da carga geradora para que crie um campo naquele ponto. Agora, apenas se eu colocar uma carga de prova, uma segunda carga positiva num local que tem campo, agora vai existir força elétrica no sentido do campo, e se eu botar uma negativa, a força será contrária àquele campo. Então, o sentido do campo não depende da carga que eu ponho naquele ponto? Não! Do que depende o sentido do campo? Da carga geradora. Sempre que ela é positiva, ela tem um determinado sentido criado pela carga geradora. A mesma coisa aqui. Esse campo é para cá e para cá, independente da carga que eu coloque aqui, ou eu posso nem colocar carga ali, que o campo será nessas direções e sentidos. Se por acaso eu colocar uma carguinha positiva, isso está me dizendo que esses dois vetores terão o mesmo sentido, portanto, a força elétrica será no sentido do campo. E se eu colocar agora uma negativa, a força elétrica será contrária ao campo. O que eu quero que vocês entendam é que não precisa colocar a carga de prova para a existência do campo. Quem criou o campo foi a carga geradora. Tanto que, para nós terminarmos, se nós quisermos verificar como é que são as linhas de campo ao redor de cargas pontiformes, aí vocês vão entender de onde é que o Faraday tirou essa ideia. Olhem só,
Se eu colocasse a carga de prova, se eu colocasse a carga de prova aqui, positiva, né, para ter o sentido campo, o campo seria assim. Se eu botasse aqui, a positiva e positiva iam se repelir. Então, campo para cá. Aqui o campo, positiva com uma positiva colocada aqui, repelia. Uma positiva colocada aqui, repelia. Uma positiva colocada aqui, ia repelir. Então, eu posso colocar o campo, a carga de prova, em vários locais e testar para onde ela iria, caso houvesse a carga. Mas não precisa botar carga. O que o Faraday fez? Vamos pensar o seguinte, então, ó. As linhas de campo, lembra a aula passada? Representam o campo ao redor da carga geradora positiva, são de tais formas que essas linhas sairão da carga positiva. Então, olha, mais uma propriedade das linhas de campo. As linhas de campo sempre saem da carga positiva, não saem de qualquer jeito, elas saem perpendiculares à superfície da carga. Anota aí, as linhas de campo saem da carga positiva, perpendiculares à superfície dessa carga positiva. Então tá ali. Eu desenho várias linhas saindo da carga positiva. Vamos ver se tu entendeu. Se caso eu botasse uma carga positiva aqui, a negativa geradora ia atrair. Aqui, a positiva aqui, a geradora ia atrair. Aqui, a geradora iria atrair. Aqui, a geradora iria atrair. Aqui, atrair. Então, eu coloco em infinitos locais e eu sempre vejo que a carga geradora negativa iria atrair a de prova positiva. Mas a de prova positiva é a que me diz sentido do campo. Então, o que são as linhas de campo, na verdade? É um conjunto de vários vetores, campos elétricos, que fazem essa configuração aqui, ó, de linhas. Agora, olha ali, quando a carga geradora é negativa. Quando a carga geradora é negativa, as linhas entram na carga negativa. Legal, né? Então, na primeira parte da aula, nós vimos o módulo do campo elétrico da carga pontiforme, e na segunda, o vetor campo elétrico, bem como as linhas de campo elétrico ao redor das cargas pontiformes. A aula está encerrada, te aguardo na nossa próxima aula. Até nossa próxima aula. Aquele abraço!